Olá pessoal, tudo bom? A nossa aula de hoje será sobre noções básicas de biossegurança em saúde, né? Conteúdo aí bem básico mesmo. A gente vai dar uma explanada sobre alguns conceitos importantes nessa discussão dessa temática e espero que vocês possam adquirir algum novo conhecimento e, consequentemente, a gente construa junto um novo processo de aprendizagem. Então, pessoal, vamos lá, ser bem breve e objetivo nessa nossa aula de hoje. Para começar, a gente traz aí o conceito, segundo a literatura, segundo o material utilizado para planejar a aula de vocês, né? O conceito básico de biossegurança. E aí a literatura traz para a gente que é um conjunto de medidas consideradas seguras à manutenção da saúde dos trabalhadores durante as atividades de risco de aquisição de doença profissional. Então, ou seja, é o conjunto, são as medidas que são tomadas para manter o ambiente, manter, enfim, tudo que está por trás ali daquele trabalho, do local de trabalho, da forma como esse trabalhador se insere no seu serviço, visando a proteção desse trabalhador, né, desse profissional. Então, o conceito é basicamente isso que a literatura traz de uma forma objetiva e resumida. Mas, adiantando um pouco o conteúdo, a gente traz já os tipos de risco na qual o profissional de saúde ele se envolve ao desenvolver os seus serviços, né? E aí, dentre esses tipos de risco, o primeiro é os riscos de acidente, né? E quais são esses riscos de acidente? Ou o que são esses riscos de acidente? Os riscos de acidente está relacionado a um fator que coloca o trabalhador em uma situação vulnerável e possa afetar sua integridade e seu bem-estar físico e psíquico. Então, todas as situações em que o profissional de saúde ele está inserido em algo que possa estar acarretando algum prejuízo a ele nesse sentido aí, né, no sentido da integridade do seu bem-estar físico e psíquico, então pode ser considerado um fator de risco para acidentes, né? Outro tipo de risco que o profissional de saúde pode estar encarando no seu dia a dia são os riscos ergonômicos, né? E aí, com relação a esses riscos ergonômicos, a gente vai ter o quê? Que são os fatores que possam interferir nas características psicofisiológicas do trabalhador, causando desconforto ou afetando sua saúde. Então, já são, aí tá relacionada a questão do posicionamento, da forma como esse profissional executa suas atividades. Então, quando a gente fala em risco ergonômicos, a gente está falando de um tipo de risco na qual o profissional de saúde também se insere nos serviços de saúde e que pode também afetar a sua saúde. Outro risco que esse profissional ele pode passar são os riscos físicos, né? E aí os riscos físicos têm a ver com as diversas formas de energia a que possam estar expostos esse trabalhador, né? A gente sabe que o profissional de saúde, generalizando, ele se insere nos mais diversos serviços e locais de trabalho. Então, esses serviços eles podem estar expondo esses profissionais a determinadas energias que vão possivelmente danificar a saúde desse profissional. Então, é mais um risco na qual a biossegurança ela trabalha e discute sobre a importância de estar falando isso para prevenir o profissional desse, desse tipo de risco que pode afetar também a sua saúde. Outro tipo de risco, a gente fala dos riscos químicos, né? E aí a gente sabe também que os profissionais eles trabalham com substâncias, compostos e tudo ou produtos que possam penetrar no organismo desse trabalhador, seja pela via respiratória ou pelo contato, ou mesmo ser absorvido através da pele ou ingestão, enfim. Os profissionais de saúde, e aí a gente
puxando sardinha para o lado da odontologia, para o lado da enfermagem, enfim, a gente sabe que os profissionais de fato eles trabalham com isso. A gente já viu em conteúdos anteriores, por exemplo, quando a gente fala no processo de desinfecção, na qual utiliza-se de alguns produtos para fazer isso, a gente sabe que aquele profissional, à medida que ele manuseia aqueles produtos químicos, ele corre um risco, e esse risco é classificado, segundo a literatura, como de tipologia química, né? Um risco que também pode afetar a saúde desse trabalhador. E por último, a gente fala do risco biológico, né? Que é aquele risco que o profissional de saúde ele tem diariamente, né? Que é o risco por entrar em contato com bactérias, vírus, fungos, parasitas, entre outros micro-organismos que afetam a saúde humana e podem gerar o adoecimento, né? Pode gerar o aparecimento de patologias. Então, esse risco biológico, é, eu diria que praticamente todos os profissionais da saúde, se não 100%, eu desconheço no momento agora alguma categoria profissional que não se expõe a algum tipo de risco biológico, certo? Então, eu acho que é unanimidade. E aí, é por isso que é importante a biossegurança estar discutindo e estar trabalhando nesse sentido aí, principalmente com as medidas de proteção, seja elas individual ou coletiva, visando minimizar esses riscos, né? A gente sabe que não tem como exercer a profissão de profissional da saúde, da área da saúde, sem, de certa forma, estar exposto a algum tipo desses riscos, seja de acidentes, seja os riscos ergonômicos, físicos, químicos e biológicos. A gente sabe que não tem como a gente se eximir totalmente, fugir da exposição mínima, digamos, a esse tipo de risco. Mas a biossegurança ela entra em questão aí justamente para trabalhar no sentido de minimizar essa exposição e, consequentemente, diminuir as chances de que esses profissionais eles obtenham algum problema de saúde por conta dessas questões. A seguir, nesse slide agora, a gente vai trazer uma tabelazinha falando desses riscos ocupacionais, ou seja, os riscos associados ao trabalho desse profissional de saúde. E aí a gente vai destacar e vai exemplificar alguns desses riscos, né? Veja aí a tabelinha bem bonitinha. Para começar, a gente vai falar um pouco dos riscos de acidentes, né? E aí, quais são esses riscos? A gente pode estar relacionando esse risco aumentado de acordo com o arranjo físico inadequado, ou seja, o local de serviço ele não está apropriado e, consequentemente, ele vai favorecer o aparecimento de problemas à saúde desse profissional, como também máquinas e equipamentos sem proteção, então isso vai aumentar o risco, ferramentas inadequadas ou defeituosas, iluminação inadequada, a própria eletricidade desse local de trabalho, desse serviço, são fatores que contribuem para aumentar o risco a qual esse profissional ele será exposto, certo? Os riscos de acidente. Com relação aos riscos ergonômicos, né? O que é que a gente vai ter? Um serviço que exige um esforço físico intenso, então ele vai aumentar esse risco. Um serviço que faz com que o profissional ele necessite fazer levantamento e transporte manual de peso, né? Que o profissional de repente ele tenha que fazer essa mudança, por exemplo, quem trabalha em farmácias, que necessita fazer aquelas retiradas e colocações de medicações, enfim, os próprios profissionais que trabalham nos consultórios, que necessitam estar fazendo reposição de alguns produtos, nos quais, em parte, possuem um peso elevado e acaba sendo prejudicial para a saúde desse profissional também. A exigência de postura inadequada, então alguns serviços e algumas profissões exigem durante a sua execução
posicionamentos que acabam sendo prejudicial à saúde desse funcionário, né, desse profissional. O trabalho rígido de produtividade, além da imposição de ritmos excessivos, né? Então tudo isso contribui para que esse profissional se exponha a riscos ergonômicos que também vai ser prejudicial à sua saúde. Com relação aos riscos físicos, a gente vai ter os ruídos, as vibrações, radiações ionizantes e não ionizantes, o frio e o calor, né? Então, tudo isso são energias que também contribuem para o adoecimento, para o aparecimento de patologias e entram nessa classificação aí de riscos ocupacionais. Com relação aos riscos químicos, a gente vai ter aí as poeiras, os fumos, as névoas, neblinas e gases, né? Então, o profissional também, a depender do serviço na qual ele esteja inserido, ele também pode estar entrando em contato com algumas dessas substâncias e, consequentemente, também correndo o risco de adoecimento por conta disso. A gente não citou aí a questão de substâncias também químicas que podem contribuir para que aumente esses riscos, né? E os riscos biológicos são aqueles que a gente já falou com relação aos vírus, bactérias, fungos, protozoários e parasitas. O risco biológico hoje é o que está mais em evidência, em detrimento da pandemia que a gente vivencia, né? Essa pandemia do coronavírus, do novo coronavírus, Covid-19, então faz com que o olhar ele se ampliasse para os riscos biológicos, né? Especialmente o risco relacionado ao vírus, né? O contágio com o vírus. Então, vocês vão ver, até se pesquisar, que essa questão da biossegurança focou bastante nas medidas de proteção individual e coletiva, no sentido de minimizar esse risco de exposição biológica, né? Que é interessante de fato, mas que a gente não pode negligenciar as demais, pois todas elas contribuem para o adoecimento desse profissional. E por isso que a gente traz aí como riscos ocupacionais, ou seja, riscos relacionados à ocupação, ao trabalho desses servidores. Pessoal, e quando a gente fala em biossegurança, quando a gente fala em risco na qual os profissionais estão sujeitos, especialmente aqui quando a gente discute a questão da biossegurança relacionada aos profissionais de saúde, a gente não pode deixar de falar da profilaxia pós-exposição, né? O PEP, a profilaxia relacionada a quem teve uma exposição ao vírus do HIV, né? Que aí também a gente está falando de um risco biológico, né? De uma exposição relacionada a um vírus, mas que é bastante discutido, é bastante cobrado em provas de concurso público e que eu quero aproveitar nesse momento, mesmo que de forma resumida e objetiva, discutir um pouquinho com vocês também a importância dessa PEP, né? E aí o que seria essa profilaxia? A profilaxia seria o atendimento logo após a exposição ao HIV, né, que se configura como uma emergência médica, ou seja, se configura como uma necessidade de uma avaliação rápida para que as medidas sejam tomadas no sentido de evitar a propagação dessa doença, a disseminação e, consequentemente, o agravo à saúde desse profissional. Certo? Lembrando que a profilaxia pós-exposição ela não é aplicada somente para o profissional de saúde, outras profissões e até mesmo pacientes de forma geral, usuários de serviços de saúde de forma geral, eles podem fazer uso e devem fazer uso, a depender da situação na qual eles se encontrem expostos, mas que o momento agora é dessa aula, o foco dessa aula é para discutir justamente a exposição de um profissional de saúde. Então, sabendo disso, a PEP ela deve ser iniciada, segundo a literatura, segundo os estudos, idealmente logo nas primeiras 2 horas após exposição. Ah, professor, mas por que isso? Por que nas primeiras 2 horas?
comprovadamente, através de estudo, mostra que quanto mais cedo essa profilaxia for iniciada, maior o índice de efetividade da medicação utilizada e, consequentemente, do efeito objetivado por essa profilaxia, né? Então, de fato, a literatura traz isso e a literatura traz também que após 72 horas, a ação dessa profilaxia ela vai ser praticamente nula, não vai ter um efeito interessante. Então, por isso que é idealizado que essa profilaxia ela ocorra logo ou nas 2 primeiras horas, ou no máximo até 72 horas pós-exposição, certo? A indicação dessa PEP, a indicação da profilaxia, vai acontecer em que caso? Para haver essa indicação, vai requerer a avaliação do risco de exposição. E aí, a saber, a gente vai trazer alguns critérios que vão estar atrelados a essa avaliação. Primeiro, o tipo de material biológico no qual esse profissional ele esteve exposto, né? Foi saliva, foi sangue, foi contato com mucosas, enfim. Então, isso é uma das condições que é avaliada no primeiro momento para que, de fato, seja pensado na necessidade real ou não da indicação da PEP. Outro ponto, o tipo de exposição, como eu até já adiantei, foi contato entre mucosas, foi contato à pele, foi corte, foi arranhadura, seja lá qual for, enfim, tem que investigar esse tipo de exposição. Outra coisa, o tempo transcorrido entre a exposição e atendimento, né? Então, o momento que aquele profissional está passando por aquela avaliação, faz quanto tempo? Como eu disse a vocês anteriormente, as 2 primeiras horas elas são cruciais, né? São muito importantes para a eficácia da profilaxia. Então, saber desse tempo transcorrido do momento da exposição até o momento do atendimento é fundamental para que a gente tenha êxito nessa ação. E outra, a condição sorológica para o HIV da pessoa exposta e da pessoa fonte. Então é importante que no momento do atendimento procure-se também ter uma real noção de como é que está as condições sorológicas tanto da pessoa que se expôs quanto daquela paciente, daquela pessoa fonte na qual esse profissional ele esteve exposto. Então, tendo em mãos a realidade sorológica dessas duas pessoas que estão envolvidas nesse processo, já vai ajudar bastante para que esse profissional, especialmente o profissional médico, ele possa ter mais argumentos para indicar ou contraindicar a PEP, né? A profilaxia. Com relação aos cuidados com a área exposta, né? Com a região na qual esse profissional deixou exposta ou entrou em contato com possíveis com o vírus, né, do HIV. Então, primeiro, tem que fazer a lavagem exaustiva do local exposto com água e sabão, nos casos de exposição percutânea ou cutânea, né, no caso de contato pele a pele, enfim. Outra coisa, se a exposição for de mucosas, o que é que deve ser feito? Deve ser feita a lavagem também exaustiva com água, e aí no lugar do sabão a gente pode lançar mão de solução salina fisiológica, né? O soro fisiológico, 0,9%. Então é uma alternativa interessante para esse tipo de exposição. Os de soluções antissépticas de germantes, elas também podem ser utilizadas, né? Os detergentes da vida aí, então pode ser utilizado a depender do tipo de exposição. E aí, como contraindicação, a gente tem os procedimentos que aumentem a área exposta, né? Tais como cortes, injeções locais e utilização de soluções irritantes, como éter, hipoclorito ou próprio glutaraldeído, né? Que é utilizado aí, por exemplo, no processo de desinfecção de alto nível. Então, assim, esses produtos, muitas vezes, de forma leiga,
tem-se a impressão de que lançando mão desses tipos de procedimento vai diminuir os riscos, mas na verdade vai estar contribuindo, né, para o aumento desse risco na qual esse profissional está exposto. Então, a literatura contraindica qualquer tipo de procedimento relacionado a esse que eu citei para vocês. E para finalizar, algumas considerações importantes que a gente deve ter quando se fala desse conteúdo. Primeiro, o esquema em volta dessa profilaxia, que é um esquema baseado em antirretrovirais, né? E aí, com relação à profilaxia pós-exposição ao HIV, a gente vai ter no Brasil mais frequentemente utilizados esses 3 tipos de antirretroviral, que seria o tenofovir, a lamivudina e o atazanavir, né? São as medicações de primeira escolha, muito embora exista também a possibilidade de esquemas alternativos, né? À medida que a pessoa tem uma determinada alergia a alguma dessas medicações ou teve uma reação adversa, um efeito colateral e acabou necessitando da troca de um deles. Então, existem alguns esquemas alternativos, mas eu trago para vocês só o que é de escolha, de primeira escolha, não é? Duração desse tratamento, né? Duração da PEP é de 28 dias. E aí, com relação a essa duração, o que a gente enfrenta e percebe, tanto descrito na literatura quanto no dia a dia dos serviços de saúde, é a dificuldade de adesão a essa profilaxia. Muitos profissionais, logo que se percebem expostos a algo desse tipo, costumam procurar o serviço, são notificados, é iniciada a profilaxia, mas logo eles abandonam, né, o tratamento, não fazem todo o processo de profilaxia, seja pela toxicidade envolvida no uso desses antirretrovirais, que são medicações bastante fortes, seja pelo tempo do tratamento, que é um tempo considerado relativamente alto, né, 28 dias, e a gente sabe que a interrupção desse tratamento põe em xeque, de fato, a efetividade da profilaxia e em risco esse profissional, mas infelizmente os estudos ainda mostram que a taxa de abandono da PEP ainda é muito alta, né? Ainda tem que se trabalhar bastante nessas questões para que a gente tenha mais êxito na adesão a esse PEP. Com relação ao acompanhamento, é um acompanhamento clínico laboratorial, né? Focado principalmente para analisar a toxicidade das medicações envolvidas nessa profilaxia e também faz-se necessário e muito importante a testagem para HIV dessa pessoa, tanto a pessoa que foi exposta, o profissional que foi exposto, quanto a pessoa fonte, né, a pessoa na qual o profissional se expôs, tanto no 30º dia, quanto 90 dias após essa testagem, após essa exposição, para que se tenha uma real noção da como é que eu posso dizer, da carga viral ou dos resultados sorológicos desse paciente. Uma vez que a gente sabe, que eu acredito que todo mundo lembra das discussões sobre janela imunológica, né? A gente sabe que algumas doenças elas demoram a se manifestar, a se apresentar e, consequentemente, essa janela imunológica também interfere no resultado de alguns exames e aí é preciso que se teste no mínimo 30 dias e depois com 90 dias para que se descarte ou se confirme de fato a exposição ao HIV. Então, pessoal, como eu disse a vocês, seria uma aula bem breve, bem rápida e objetiva, né? Mais para a gente discutir esses conceitos básicos de biossegurança e focar nessa profilaxia também relacionada à exposição ao HIV. Eu espero que tenha sido útil e interessante para vocês esses conhecimentos e qualquer dúvida eu fico à disposição para o que precisarem, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.